Meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam sobre a sua vida, a sua casa e a sua família nesse dia chamado sexta-feira, meu querido e minha querida. Essa que vos fala é a serva do Senhor, missionária Maria Arruda, a seu dispor, mensageira da palavra de Deus. Eu venho nesta sexta-feira trazendo a palavra de Deus para o teu coração e profetizando sobre a tua vida, meu querido e minha querida. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja repousando sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus negócios e tudo onde você puseres as tuas mãos no dia de hoje. Que todo lugar que pisar a plantas dos seus pés e que estiver na direção de Deus, o Senhor venha ser contigo. Deus, ele vem estar contigo, desde a tua entrada até a tua saída, desde o teu amanhecer até o teu anoitecer, e assim perdurando pela madrugada. Que o Senhor esteja contigo, que ele vá à tua frente, que ele seja à tua direita, à tua esquerda, que ele esteja contigo na tua retaguarda e à tua frente. Que o Senhor te cerque com muralhas de fogo e aonde tu chegares, que a presença de Deus seja contigo neste dia, em nome de Jesus. Meu querido e minha querida, nesta manhã, como mensageira da palavra, mais uma vez, como todos os dias eu estou aqui, fora os dias que eu tenho alguns problemas com o celular, com a memória do celular, fora esses dias eu estou aqui todos os dias, ministrando ao teu coração algo da parte de Deus, uma palavra a qual o Senhor tem colocado em meu coração. E hoje, nesta manhã, não foi diferente. O Senhor, ele vem bradando ao meu coração para que eu passe a você as coisas que ele tem me revelado. E isso tem acontecido todos os dias. O que Deus tem colocado em meu coração, o que ele tem me revelado, você tem recebido. Assim, exatamente como vem a mim, o pão quentinho descido do céu é entregue em tuas mãos. Para que você seja abençoado da mesma forma como eu tenho sido abençoada pela palavra de Deus. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Se você recebe a palavra do dia de hoje, eu já quero pedir que você compartilhe, que você confirme com o seu like, que você compartilhe com alguém, que você abençoe alguém, que você dê o seu joinha, para que o YouTube entenda que você está gostando do conteúdo que nós estamos postando aqui todos os dias. Se você está sendo abençoado, abençoada por este canal, confirme lá com o seu like, com o seu joinha. Abençoe alguém compartilhando. E se ainda você não decidiu se você se inscreve ou não se inscreve nesse canal, eu peço que você se inscreva, eu te convido a se inscrever. Porque quando você se inscreve nesse canal, não é a mim que você está ajudando, não sou eu que você está ajudando, mas você está ajudando a semear a palavra do reino de Deus. Quando você se inscreve no canal, o canal ele começa a ganhar mais força, ele começa a ganhar mais alcance, mais crescimento. E uma vez crescendo o canal, mais pessoas vão conhecendo o evangelho, mais pessoas vão conhecendo a palavra vai chegando mais longe e mais vidas vão sendo tocadas e alcançadas pela palavra de Deus. Porque aqui eu tenho dito ao Senhor, nas minhas orações, ontem mesmo quando eu orava, na madrugada pelo canal, pela tua vida, por você que já está inscrito aqui, eu falava para Deus, Senhor, que diminua eu a cada dia,
mas que cresça o Senhor nesse canal, que eu desapareça para o Senhor aparecer, porque quando alguém ouvir uma palavra que for ministrada aqui neste canal, essa pessoa vai ser tocada pelo poder do teu Espírito Santo, porque de mim ela não pode aguardar nada, não pode esperar nada de mim, mas tudo da palavra do Senhor. E eu falava com Deus, e na hora que eu estava orando pelo canal, eu senti uma presença forte de Deus tocando o meu ser, e eu senti de Deus que esse canal ele vai alcançar muitos lugares longínquos, ele vai chegar, vai alcançar pessoas, vai alcançar vidas, pessoas simples assim como eu e você, pessoas que não têm uma desenvoltura em línguas, né? Em português, eu resvalo muito nas palavras, eu tropeço muito nas palavras, mas assim, na minha simplicidade, eu tenho feito aquilo que Deus tem colocado em minhas mãos. E Deus, ele quer estar perto de mim, Deus, ele quer estar perto de você. Deus, ele quer estar perto de pessoas que querem estar perto dele. Deus, ele quer se revelar àqueles que querem que ele se revele. Não basta você só estar na presença, não basta você só crer. Você tem que crer, acreditar, confiar e amá-lo. E eu amo estar na presença de Deus, eu amo servir a Deus do jeito que ele tem me chamado. Assim, com essa simplicidade, com essa humildade. Algumas pessoas podem até dizer que isso é ignorância, né? A pessoa que não entende muito o que está falando pode ser uma pessoa ignorante. Eu prefiro ser tida como ignorante e falar aquilo que Deus põe no meu coração do que eu procurar palavras difíceis e você não entender o que eu estou falando. Amém? Então eu peço que você que não é inscrito nesse canal ainda, você se inscreva. Porque quando você se inscreve, você ajuda no crescimento do canal e você também será notificado e notificada. Aperte o sininho ali onde diz todas, né? Coloque seu dedinho ali no sininho que aparecer para você aí, aonde diz todas. E todas as vezes que eu estiver postando aqui uma mensagem nova, você será notificado, você será notificada. Esse ano o canal está um pouco mais parado, mas a partir do ano que vem, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, nós vamos dar um crescimento um pouco maior, vamos ativar um pouco mais esse canal. Ele vai estar em atividade pela manhã, ao meio-dia e à tarde, à noitinha, né? Vamos dar um aumento a esse canal aí, vamos ativar esse canal. Deus vai nos preparar, Deus vai nos dar graça, Deus vai suprir essas nossas necessidades. O canal, por enquanto, é só pela manhã, né? Ou ao meio-dia que eu entro e deixo uma mensagem. Mas a partir do ano que vem, vamos estar mais alertas, vamos estar mais ativando mais o canal, em nome de Jesus. Meus amados, hoje nós vamos ler uma palavra muito forte. E eu quero que você ouça muito bem, que você atente muito bem para a palavra de hoje. Peça a Deus que abra seus ouvidos espirituais, para que você entenda o que nós vamos ler nesta manhã. Nós vamos ler um versículo muito forte, que está no Salmos 32, que vai falar aqui sobre algo que muitas pessoas não gostam de falar, mas é necessário que falemos. Aqui o salmista Davi deixou esse salmo escrito porque ele foi uma pessoa que passou por várias vezes por esta situação e Deus teve misericórdia dele. Salmos 32 é conhecido da Bíblia, é conhecido dos irmãos, é conhecido daquele que já conhece o Evangelho. Salmos 32, o título na minha Bíblia vai dizer assim, ó: a felicidade do homem perdoado e exortação ao arrependimento. Quando eu disse para você que essa palavra ia ser forte, que tem pessoas que não pregam e não gostam de pregar, é a respeito do arrependimento. Pecado e arrependimento são duas palavras que muito se ouve falar, porque as pessoas hoje não querem ouvir sobre o pecado e sobre o arrependimento. Elas querem ouvir falar sobre prosperidade, cura, abundância, livramento, saúde, bem-estar, posição, título. Mas elas não querem ouvir falar sobre confissão de pecados e arrependimento. Mas é necessário que se fale hoje ainda nisso.
porque Jesus está batendo as portas, está voltando, e ele vai voltar para levar aquele que estiver arrependido de seus pecados. Aquele que não estiver arrependido, infelizmente ficará. É necessário que todo aquele que prega o evangelho, ele tenha a consciência de pregar sobre o arrependimento, sobre o pecado e o arrependimento. Então o salmista Davi nos deixou aqui os Salmos 32 como uma referência de perdão de pecados, confissão de pecados e arrependimento. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu guardei silêncio, olha a importância da confissão do pecado perante Deus. Enquanto eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu branido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão, a mão de Deus, não é a mão do homem que pesa sobre mim e sobre você, quando estamos no pecado. Não é a mão do esposo, da esposa, do pai, da mãe, do filho, da filha, do tio, da tia que pesa sobre o pecado. É a mão de Deus. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Meu humor se tornou em sequidão de estio. Ele já não sorria mais. Estava um homem seco, sem alegria. A feição do seu rosto era triste. Um homem que tinha dentro dele um pecado guardado. Sua feição o condenava. Seu rosto transparecia a sua tristeza, porque ele carregava dentro de si um pecado escondido, um pecado oculto. Então os seus ossos estremeciam, a sua pele envelhecia, e seu corpo já estava dando demonstração de que alguma coisa não estava bem com o seu interior. Agora no versículo 5, nós vamos ver o que ele teve que fazer, o que aconteceu com o salmista Davi. Confessei-te o meu pecado, e minha maldade não encobri. Quando ele não aguentou mais, quando ele não suportou mais o peso do pecado, quando ele não aguentou mais o peso da mão de Deus pesando sobre ele por causa do pecado que ele havia cometido, quando ele viu que não adiantava mais ele guardar aquilo dentro dele, quando ele viu que ele não suportava mais carregar dentro dele aquele pecado, ele então confessou a Deus. Confessei-te meu pecado e minha maldade não encobri. Quando ele abriu os lábios e disse: Senhor, eu estou errado. Eu confesso perante o Senhor que eu pequei, que eu errei. Olha o que ele faz. Eu dizia, olha o que ele disse, olha a confissão dele perante o Senhor. Eu dizia: confessarei ao Senhor minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ele entendeu que ele precisava abrir o coração para Deus antes que fosse tarde, porque ele já estava corroendo-se por dentro. Então ele abriu o coração para Deus e confessou seu pecado a Deus. E ele sabia que no momento que ele confessasse, Deus poderia perdoá-lo, porque Deus ele é rico e galardoador em nos perdoar. Nós só precisamos ter um coração disposto, voluntário, disponível, aberto, sincero para com Deus. E ele assim nos perdoa dos nossos pecados. Versículo 6. Portanto, todo aquele que é santo, agora ele diz assim que não é só ele que pecou. Aí ele entende que não é só ele que pode estar naquela situação, mas que muito mais outras pessoas poderiam estar no mesmo sentido, na mesma situação, vivendo o mesmo momento que ele está. Então ele diz assim, portanto, todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo. Olha só, há tempo. Vai orar. Tem pecado? Pecou? Errou? Falhou?
Todo ser que respira está sujeito a errar. Todo ser que respira está sujeito a pecar. Todo homem e toda mulher é pecador. Nenhum homem, nenhuma mulher pode dizer eu não tenho pecados, pois já estará em pecado ao falar isso. Porém, todo o santo, né? Todo aquele que é santo orará a ti a tempo de poder achar. O salmista Davi tinha uma consciência muito limpa e muito clara em relação a isso. Ele sabia o tamanho do poder do Deus a quem ele servia. Você conhece o tamanho do poder do Deus a quem você serve? Você sabe que o Deus que você serve, o Deus que você está começando a servir agora, o Deus que talvez você esteja começando a conhecer agora, você conhece o tamanho do poder desse Deus? De perdoar um pecado que você cometeu há 10, 20, 30 anos atrás, que nem você mesmo consegue se perdoar? Talvez você esteja carregando dentro de você uma dor, uma aflição, uma angústia por um pecado oculto que você cometeu lá na sua juventude. E você não consegue confessar a Deus esse pecado. E não consegue se perdoar. Porque você acha que nem Deus te perdoa. Mas o salmista Davi diz aqui que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Então, se você carrega no seu coração hoje um pecado oculto da sua juventude ou da sua infância, quando você ainda não estava nos caminhos do Senhor, mas você carrega essa culpa, você carrega esse pecado oculto, guardado, fechado, as 7 chaves dentro de você. Você pode sorrir, você pode se alegrar, você pode estar entre irmãos, entre amigos, entre família, mas há um momento na sua vida quando você se recolhe que esse pecado vem. Que esse pecado que você cometeu, ele vem te assombrar. Ele vem para dizer, mas você cometeu isso? Mas você cometeu aquilo? Mas você ainda carrega isso? Então se liberte. Confesse a Deus este pecado. E peça perdão, arrependa-te, enquanto você pode achar a Deus para Ele te perdoar. Porque o salmista Davi aqui, ele entendeu que ele teria que buscar a Deus enquanto poderia achar. Ele diz assim, ó, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Se você deixar passar muito tempo, quanto mais tempo passar, mais você vai deixando aquilo crescer. Aí você esquece na mente, mas não tira do coração. Vez em quando você se recorda. Por quê? Porque você não tirou do coração, você só esqueceu na sua mente. Mas no seu coração está ali, aquele pecado sempre lhe apontando. E a Bíblia vai falar ainda aqui, ó, no versículo 7, depois nós vamos ler outra passagem. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cintos de livramento, cantos de livramento. Tu és o lugar em que me escondo. Aqui o salmista Davi dizia assim, ó, não adianta eu me esconder do homem, não adianta eu me esconder da mulher, não adianta eu me esconder das coisas que aconteceram, eu tenho que me esconder no Senhor. Então é em ti que eu tenho que me esconder, mas para me esconder em você, para me esconder em ti, eu preciso então confessar o meu pecado, porque tu é quem me preservas da angústia. Tu tira essa aflição do meu coração. É Deus quem vai entrar dentro de você, meu amado e minha amada, e vai tirar essa dor que está aí guardada desse passado que você cometeu esse pecado. Ele diz assim, tu me cinges de alegres cantos de livramentos. Aqui o salmista Davi entendeu que no momento que ele se libertasse daquilo, o coração dele ia se tornar alegre. E aí sim ele poderia cantar novamente de alegria de dentro dele para fora, do seu coração para fora com alegria. Então, quando nós reconhecemos, amados e amadas, diante de Deus que somos pecadores, que temos um pecado que precisamos pedir perdão a Deus, quando nós exercitamos a confissão diante de Deus daquele pecado,
que é um fruto do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence do pecado e da justiça. É Ele que nos encaminha. Então é Ele que está falando contigo nessa manhã. É Ele que está te convencendo a você reconhecer seus pecados, seus erros diante de Deus. Você não precisa ir até um pastor, até uma pastora ou até um padre ou um bispo para confessar o seu pecado. Você vai diante de Deus, você dobra os teus joelhos na sua casa, no seu quarto. Você pega a Bíblia, você entra no seu quarto, você dobra o seu joelho, você fecha a porta do quarto e você ora a Deus e você ali abre o coração, você ali confessa aquele pecado, você ali se arrepende, você ali pede para Deus te purificar, te limpar daquele pecado, você fala para Deus sobre aquilo, você abre o coração e pede perdão e recebe o perdão de Deus. Mas quando você levantar dali, levante pensando que aquilo nunca mais irá te atormentar. Não pense mais naquilo como um pecado. Porque aquele momento Jesus, ele entra na tua causa. Porque hoje ele ainda é o meu e o teu advogado fiel. Ainda é Jesus que advoga as nossas causas perante o Pai. Se você se arrepender verdadeiramente, se você purificar o seu coração diante de Deus, se você rasgar o teu coração e lavar a tua alma em lágrimas, o Senhor Jesus, ele vai te perdoar. E ele vai levar a tua oração ao Pai, a tua súplica, o teu gemido, o teu pedido de perdão será levado até o Pai. E o Pai riscará o teu nome que estiver no livro da transgressão. E você será perdoado e perdoada. O seu nome será escrito no livro da vida como perdoado, como perdoada. Será apagado esse pecado da sua vida. E você também precisa apagar de dentro do seu coração. Porque muitas pessoas, elas cometem um pecado que elas não conseguem elas próprias se perdoar mais. Elas não conseguem mais ter a coragem de se perdoarem diante de Deus. Mas Deus já as perdoou. Quando você ora, quando você confessa, quando você se arrepende verdadeiramente, quando você rasga o seu coração diante de Deus e você chora aquele choro que vem lá de dentro, que dói o coração e as lágrimas rolam, Jesus, ele entra naquela causa, naquele momento, colhe as tuas lágrimas de arrependimento, leva até o trono de Deus e você é perdoado, você é perdoada, minha amada, você é perdoado, meu amado. Então, quando você fizer isso, levante dali daquele local na certeza absoluta, sem sombra de dúvida, de que você foi perdoado. Mas a Bíblia também nos adverte. Quando o Senhor Jesus foi advertido a respeito daquela mulher que foi pega em adultério, aquela mulher foi trazida a Jesus pega em adultério. E foi atirada, assim, lançada aos pés de Jesus. E os fariseus da época tinham uma lei. A pessoa que fosse pega em adultério, ela era apedrejada. Mas como eles queriam ouvir a opinião do Senhor Jesus, qual a posição ele tomaria em relação àquilo, eles poderiam ter colocado a lei que já era deles em prática, mas eles quiseram jogar isso nas mãos de Jesus, para que ele resolvesse a situação, para ver o que ele faria. Trouxeram a mulher e lançaram aos pés de Jesus. E todos eles vieram com pedras nas mãos, porque na mente deles, na lei deles, era assim. E eles entendiam que Jesus ia liberar, então, que eles apedrejassem aquela mulher. Jesus Cristo, então, parado, escrevendo no chão, na areia. Quando isso aconteceu, ele continuou escrevendo na areia. E de repente, Jesus pergunta para eles assim: aquele que dentre vós... Quando eles falaram ali que ela foi pega em adultério, que na lei de Moisés ela deveria ser apedrejada, o que ele achava? E ele disse: aquele que dentre vós não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Então, olha a importância da pessoa que sabe que carrega com ela um pecado. Todos, absolutamente todos eles, foram saindo de mansinho. E começou isso pelos mais velhos. Os mais velhos começaram a se retirar primeiro, porque todos eles tinham pecado. Então, quando todos se afastaram, Jesus levantou os olhos, olhou para a mulher e disse assim: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse: não sei.
Quantos são os teus acusadores? Alguém está aqui para te acusar? E ela disse, não, nenhum, Senhor. E ele disse assim, nem eu também te acuso. Vá em paz e não peques mais. O que o Senhor Jesus quis dizer para aquela mulher e o que Ele quer dizer para mim e para você hoje? Eu te perdoo agora. Se você abrir teu coração e você confessar esse pecado que você carrega há anos aí dentro de você, eu te perdoo agora. Vá em paz e não peques mais. Aleluia. Ali naquele momento era isso que o Senhor Jesus estava dizendo para essa mulher. Então ali nós conhecemos o amor do Pai, que nos limpa, que nos perdoa, que nos dá uma nova vida. Porque esse é o Deus a quem você hoje está servindo. Esse é o Deus que você está conhecendo agora, o Deus da Bíblia. Ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus de justiça. A mesma quantidade de amor que ele tem por você, ele tem por justiça o reino dele. Ele não pode negar a sua palavra. Ele não pode voltar atrás das suas leis. Ele é Deus de justiça, ele é Deus de amor. Ele nos ama, mas ele tem que cumprir a sua lei sobre nós. Então, quando você abre o coração e pede perdão, você é justificado por Deus. A confissão ela é importante na vida do crente, porque ela é um dos meios mais eficazes para desenvolver a nossa salvação. Você pode perder a salvação por quê? Porque você não confessa os seus pecados diante do Senhor. Nós temos que conhecer mais da graça de Deus. Nós temos que conhecer mais da graça que Jesus veio para comprar por nós na cruz. Hoje nós vivemos no tempo da graça, mas o tempo da graça não nos tira da confissão do pecado. A lei da graça não nos tira da obrigação de confessarmos os nossos pecados diante de Deus. Não é porque Jesus morreu na cruz e nos comprou e nós vivemos pela graça que nós vamos pecar dia após dia. E vamos continuar pecando e não vamos nunca nos arrepender. Não, nós temos que nos arrepender sim. E não importa o tamanho do pecado, para Deus não existe pecado pequeno e nem pecado grande. Você cometeu o pecado, é pecado. Tem que se arrepender. É importante. Todo crente ele pode se dirigir diretamente a Deus para confessar seus pecados. Não é necessário que ele vá diretamente ao homem. O que você pode pedir é perdão ao homem, se você pecou contra o homem. Você pode ir até lá e pedir, eu te peço perdão pelo que eu cometi contra ti, pelo que eu errei contra ti. Agora, confessar um pecado é só diante de Deus. Não se confessa pecado diante de homens, porque o homem não pode te perdoar como Deus te perdoa. O homem não pode te salvar como Deus te salva. Você pode pedir perdão para uma pessoa. Você pode chegar para ela e dizer, eu quero pedir que tu me perdoe, eu errei contra ti, eu fiz assim, eu fiz um mal contra ti, eu peço que tu me perdoe. Agora, confessar o pecado é só diante de Deus. E todo cristão, ele deve se dirigir diretamente a Deus para confessar seus pecados. Não há necessidade de você ir a intermediários ou ir... É só rasgar o coração diante de Deus e confessar. É importante também a gente confessar quando a gente peca contra outra pessoa. Quando a gente erra, ir lá e pedir perdão é importante. É importante pedir perdão a uma pessoa, mas não confessar o pecado. O pecado só se confessa diante de Deus. E a confissão de pecados, ela deve ser específica. Não uma coisa complicada ou confusa, tem que ser específico. Tem que ser aquilo realmente que você fez contra Deus e que você sabe que Deus, ele abomina. Tem que ser aquele pecado, você tem que ir diretamente na ferida, aonde você realmente cometeu o pecado, aquilo que realmente você fez. Você tem que ser sincero com Deus. Não adianta vir com meias voltas, querer enganar Deus, porque a Deus ninguém engana. Se você vai confessar um pecado, você tem que chegar diante de Deus e realmente relatar o que você cometeu diante de Deus. E pedir que o Senhor te perdoe, que você quer se arrepender, que você se arrepende, que você quer se livrar daquele pecado, que você não quer mais carregar aquilo dentro de você. Somente assim você será perdoado por Deus e seu nome será apagado do livro da transgressão e escrito no livro da vida. Amém? Quem entende essa palavra e quem recebe essa palavra nessa manhã. Você que entende, você que recebe essa palavra, eu quero orar pela sua vida nesse momento.
Até aqui o Senhor nos permite ministrar no teu coração nesta manhã. Eu disse para você lá no início que a palavra que Deus coloca no meu coração é a palavra que você recebe. É exatamente como Deus me dá, é que você recebe. O pão vem quentinho do céu, o maná vem quentinho. E é assim que você é alimentado, porque eu sei que é assim que você entende. Eu sei que é assim que você recebe, porque é assim que Deus fala comigo. Ele não me ensina diferente. E se Ele me ensinou assim, é para que você saiba assim, dessa maneira. Você quer orar comigo? Eu quero orar por você. Se você quer orar comigo, feche os teus olhos aí onde você está. Coloque a tua mão direita sobre o teu coração e curve a tua cabeça. Se você quiser confessar a Deus o teu pecado agora, esteja à vontade. Se você quiser deixar para confessar no teu quarto, no secreto, aonde você estiver, se você não pode confessar agora e quer confessar depois, é com você. Mas eu te peço, confesse para arrancar do teu coração essa estaca, essa espada que está atravessando o teu coração dia e noite e você não consegue falar para ninguém. Fale para Deus. Pai, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e suficiente Salvador, Jesus Cristo, eu venho em nome do teu Filho nesse momento orar pela minha vida e pela vida desse irmão e dessa irmã que comigo ora nesta manhã. Senhor amado, eu sei que essa pessoa está carregando sobre ela um pecado que ela cometeu lá no passado e é um pecado grave que a acusa todos os dias e todas as noites. Às vezes tira o sono dele, tira o sono dela, muitas vezes ele não consegue comer, ela não consegue comer, os seus olhos estão esbugalhados, muitas vezes a sua pele já está até, os ossos já estão até doendo, a carne está doendo, o rosto dela já não tem mais alegria, ela já não tem mais alegria no seu rosto, ela já vive uma pessoa triste, porque ela não consegue mais se alegrar, porque todos os dias esse pecado vem diante dela se apresentar, mas a partir de agora, a partir de hoje, ela vai confessar diante do Senhor esse pecado, ele vai confessar esse pecado diante do Senhor, e a partir de hoje, a partir de agora, Senhor, livra ele, livra ela, apaga o nome dele, apaga o nome dela do livro da transgressão, do livro do pecado, do livro da iniquidade e escreve no livro da vida como perdoado e como perdoada. Assim que ela confessar esse pecado perante o Senhor, perdoa ele, perdoa ela, Senhor. Risca o nome deles do livro da transgressão e escreve no livro da vida, Senhor. Apaga do livro dos pecados e escreve no livro da vida, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, recebe a oração dele, recebe a oração dela, que é feita com sinceridade, com o coração quebrantado, rasgando o coração perante o Senhor. Meu Deus, eu te peço nesta manhã que o Senhor alcance essa vida, que o Senhor perdoe esse irmão, que o Senhor perdoe essa irmã, que a mão do Senhor seja removida de sobre ele, removida de sobre ela, porque está pesando este pecado sobre ele, está pesando esse pecado sobre ela. Mas eu te peço nesta manhã, atende, Senhor, a nossa oração, a nossa súplica, o nosso pedido e perdoa, Senhor, nossos pecados, perdoa, Senhor, nossas transgressões, remove de sobre nós a tua mão que está pesando sobre os pecados, Pai. Por isso nós te pedimos nesta manhã, alcança-nos, Pai, com misericórdia e nos dá a tua alegria, nos dá, Senhor, um cântico novo, como o salmista Davi disse, que ali o Senhor estava colocando um cântico novo sobre ele, Pai. Traga alegria para o nosso coração. Deus, em nome de Jesus, arranca essa tristeza, arranca essa angústia, arranca essa dor do coração desse irmão. Porque Tu és o lugar onde nós escondemos-nos, Tu és o que nos preserva da angústia, Tu és o que nos cinges de alegria e cânticos de livramento. Assim, meu Pai, eu te peço e assim eu te agradeço. E assim eu coloco esse irmão e essa irmã na Tua presença, em nome de Jesus. E eu creio que a partir de hoje esse pecado não vai mais atormentar ele e não vai mais atormentar ela. A partir do momento que ele e ela confessarem diante do Senhor esse pecado, eles estarão perdoados pelo seu poder, porque o Senhor é Pai de amor, o Senhor é Deus de amor e Deus de misericórdia, mas também é Deus de justiça, e nesse momento o Senhor está entrando com amor e com misericórdia na vida dele e na vida dela, porque o Senhor quer estar mais perto dele e mais perto dela.
E muitas vezes ela não consegue sentir a presença do Senhor devido a esse pecado que ele carrega e ela carrega no coração. Mas a partir de hoje, o Senhor vai andar com ele, vai andar com ela, vai purificar os pensamentos e o coração dele. A partir de hoje, quebra essas correntes de impiedade, Senhor. Que ela venha a ser liberta, que ele venha a ser liberto para sentir a presença do Senhor como um filho e como uma filha amada do Senhor, perdoado e perdoada de seus pecados. Assim, meu Deus, eu te peço e assim, meu Deus, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.